Oi, turminha, tudo bem? Vamos lá para nossa aula de matemática. Bom, como de costume, a Pro colocou aqui para vocês o capítulo em que estamos, que é o capítulo 4, que fala um pouquinho sobre as horas. A simplificação das horas. Quando conversamos com alguém, não é comum dizermos vamos nos encontrar às 15 horas? Normalmente falamos assim, vamos nos encontrar às 3 horas da tarde? Por quê? Vamos lá. A Pro pegou um relógio aqui para vocês e vamos entender um pouquinho sobre as horas. Primeiro, o nosso relógio, ele tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas a Pro não falou para vocês que o nosso dia tem 24 horas? E agora? O nosso relógio, todo relógio, galerinha, ele só vem até o número 12. Por quê? Quando chega no 12, né, meio-dia, como que eu falo? Ou eu falo 1 hora da tarde, ou eu continuo. Depois do 12 vem o quê? O 13. Então, o 1, como horas, ele indica 13. O 2 indica 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Aí começa tudo de novo, um novo dia. Então, como o relógio só tem 12 horas, né, divididinho aqui, a gente começa depois do 12, depois do meio-dia, a gente começa a contar, né, continua a contar, né, 13, 14, 15. Então, em horas, esses numerozinhos, eles indicam, né, quando é no período da tarde ou da noite, eles indicam outros números, tá bom? Além do relógio, a Pro fez um esquema aqui para vocês. Olha lá. O 1, ele representa, né, 1 hora da manhã ou 1 hora da tarde. 2 da manhã ou 2 da tarde, 14. 3 da manhã, 3 da tarde. 4 da manhã, 4 da tarde. 5 da manhã, 5 da tarde. 6 da manhã, 6 da tarde ou da noite. 7 da manhã, 7 da noite. 8 da manhã, 8 da noite. 9 da manhã, 9 da noite. 10 da manhã, 10 da noite. 11 da manhã e 11 da noite. Meio-dia e 24 horas, que seria, né, meia-noite, certo? Então, a Pro colocou os esqueminhas aqui. Então, os números, eles seguem na sequência. Depois do meio-dia, a gente começa a contar, continua contando os números, só que esses números, né, eles indicam outro período do dia. Então, o que está pedindo aqui? Ligue as linhas retas, as horas da noite com as horas do dia. Então, aqui o primeiro já tem 10 horas. Como que é o meu 10 da manhã e como que é o meu 10 da noite? Então, aqui nessa linha, você vai pôr o 22. Aí, aqui, você vai continuar. O 11. Aí, se a gente for ligar o 11, ó, ele vai vir aqui, tem que ligar as mesmas linhas. E aí, você vai colocar 11 da noite. E aí, você vai completar toda essa tabelinha. Ela parece um pouquinho difícil, mas se você seguir as linhas retinhas, exatamente como elas estão, você não se perde, tá bom? Então, a Pro aconselha o seguinte, ou vocês ligam as linhas, ou começa aqui, 10, 11, 12. Aí você já começa 1, 2, 3, 4. Também é uma possibilidade, mas se vocês, né, olhando esse exemplo que a Pro colocou e vocês ligando as linhas retas, vocês conseguem colocar as horas. Complete as lacunas com os pares de horas que devem ser ligados na atividade 1. Então, ó, 1 hora, 13 horas, tá faltando 13. Aqui tem o 14, então tá faltando o 2 horas. Aqui tem o 15, tá faltando 3. Então, vocês vão completar com o horário que está pedindo. Então, ó, 1, 13, 14, 2 horas. 3 horas da tarde, você põe o número 3. 4 horas, você põe o 4, ok? Galerinha, esse é um conteúdo um pouquinho difícil mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, por estar aqui. Se vocês quiserem, peguem o relógio, né, para que vocês tenham um pouco mais de visão sobre o que vocês estão fazendo, tá bom? Um beijo e até a próxima!